Agradecemos a sua atenção para nossas apresentações matemáticas. Para apresentar o conteúdo sobre gráficos, em matemática, é bom conhecermos o que significa produto cartesiano e plano cartesiano. É o que vamos mostrar inicialmente, posto que, também é pré-requisito para a compreensão de gráficos. Inscreva-se no canal, comente e compartilhe, dê seu like. Toque o sininho para ser notificado de outros vídeos que virão na sequência. Produto cartesiano. Quando relacionamos dois conjuntos, exemplo, conjunto A e conjunto B, na forma A, x, B, não se trata de multiplicação de dois conjuntos. Significa relação ou aplicação dos elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Exemplo, seja o conjunto P, profissões, e o conjunto T de trabalhadores. Observe a figura na tela. A figura mostra o diagrama de Venn, relacionando os dois conjuntos. Cada termo ou elemento do conjunto de profissões está relacionado com um elemento do conjunto de trabalhadores. Aloísio é motorista, Luiz é dentista, José é advogado, Daniel é médico e Elias é engenheiro. Cada relação entre um trabalhador e uma profissão formam um par, chamado par ordenado. Escreve-se trabalhador, vírgula, profissão, entre parênteses. O par é ordenado porque o primeiro elemento do par sempre pertence ao primeiro conjunto, trabalhador, e o segundo sempre pertence ao segundo conjunto, profissão. O plano cartesiano, criado pelo matemático René Descartes, é um sistema de coordenadas no plano, duas dimensões, formado por dois eixos perpendiculares. Plano cartesiano. Outra representação para essa relação é através do plano cartesiano. Observe como apresentamos um plano cartesiano na tela. Um eixo vertical chamado eixo das ordenadas, que denominei de eixo Y. Um eixo horizontal chamado eixo das abscissas, ortogonal ao eixo das ordenadas, que denominei de eixo X. Um ponto de origem, na intersecção, com ângulo de 90 graus, entre os dois eixos, ou ponto zero. Os dois eixos, das ordenadas e das abscissas, dividem o plano em quatro quadrantes nomeados no sentido anti-horário. A notação para um ponto do plano é uma letra maiúscula, seguida do par ordenado entre parênteses. Exemplo, o ponto P, x, y entre parênteses, é a representação de qualquer ponto no plano, sendo o x a projeção do ponto P no eixo das abscissas, e o y, a projeção do ponto P no eixo das ordenadas. Exemplo 1. O ponto P, 1, com parâmetros iguais a 3,1, entre parênteses, é a projeção do ponto P, em 3. No eixo das abscissas e 1 nas ordenadas. Veja, o par ordenado tem o primeiro valor no eixo das abscissas, e o segundo no eixo das ordenadas. Exemplo 2. O ponto P, 2, menos 2, menos 1, entre parênteses, é a projeção do ponto em menos 2, no eixo das abscissas e menos 1, nas ordenadas. Exemplo 3. O ponto P, 3, menos 3,2, entre parênteses, é a projeção do ponto P em menos 3, no eixo das abscissas, e 2 nas ordenadas. O plano cartesiano propicia qualquer figura plana em geometria, além de servir de base para gráficos que vamos mostrar adiante. Exemplo. Construir o triângulo ligando os pontos P1, 3,1, entre parênteses, P2, menos 2, menos 1, entre parênteses, e P3, menos 3,2, entre parênteses, no plano cartesiano. A construção dos pontos podem ser vistos nos exemplos anteriores, neste vídeo. Gráfico de colunas. Gráfico de colunas, como no plano cartesiano, é composto por dois eixos, um vertical e outro horizontal. Utilizamos sempre o primeiro quadrante do plano cartesiano. No eixo horizontal, são construídas as colunas representando as categorias dos dados de uma pesquisa. No eixo vertical são atribuídos os valores para cada categoria dos dados de uma pesquisa. Veja na tela, uma tabela com os dados mostrando a rentabilidade de várias categorias de aplicações financeiras, no valor de R$50 mil. A partir dessa tabela vamos construir o gráfico de colunas.
Observe a tabela dada, tem uma linha de títulos, com 2 colunas, investimento e rentabilidade líquida, e 6 linhas com categorias de investimentos na primeira coluna, e a rentabilidade correspondente na segunda coluna. Na construção do gráfico, desenhamos os 2 eixos, o vertical com os valores de porcentagem de rentabilidade, e o horizontal com as categorias de investimentos. As colunas partem do eixo horizontal, até a altura correspondente à rentabilidade, assinalada no eixo vertical. Gráfico de barras. O gráfico de barras é similar na sua construção ao gráfico de colunas. Quando for optar em escolher um gráfico, escolha aquele que mais convier, que se apresente mais clareza. Características: constitui-se de 2 eixos ortogonais, como no plano cartesiano. Os eixos são orientados, conforme mostrado no gráfico de colunas. No exemplo a seguir, vamos utilizar a mesma tabela usada no exemplo anterior. Construir o gráfico de barra a partir da tabela. No eixo vertical representamos os tipos de investimentos. No eixo horizontal, a rentabilidade em porcentagem. As barras têm o comprimento conforme a rentabilidade. Visite o site vejamathematica.com. Lá encontrará exercícios envolvendo o conhecimento aqui apresentado. Faça os exercícios propostos e confira a solução de cada um. Todos os exercícios estão resolvidos. Inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho, dê o seu like. É muito importante para a continuidade de nosso trabalho. Obrigado por assistir. Estes conteúdos de matemática são apresentados por vários vídeos curtos como este, em sequência didática apropriada, para melhor aprendizado. Não deixe de ver os próximos vídeos. Compartilhe. Ative o sininho. Inscreva-se no canal. Dê o seu like.